Jéssica, o Vasco precisa contratar zagueiro. Jéssica, precisamos de volante. Meia de criação tem que trazer. Jéssica, não tem que contratar ninguém. Tem que mudar o técnico. Eu vejo tudo que vocês falam aí nos comentários e a gente vai falar um pouco mais ainda nesse vídeo de hoje. Jéssica Dias na área, tá começando mais um Boletim do AV nesta tarde de quarta-feira, semana cheia do Vasco, e já a gente vai continuar falando. Antes eu já vou te pedir aquele like, né, aquela curtida, o seu comentário. Eu falei que a opinião de vocês é muito importante, a gente leva muito em consideração aqui no canal, então sigam comentando, envie o link para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, um amigo, uma amiga vascaína, ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e também nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. O Vasco com a semana cheia, né? O técnico Marcelo Cabo tendo todo o elenco ali à disposição para ter calma e montar o time que vai a campo na próxima sexta-feira contra o Sampaio Corrêa. As peças estão ali. O Vasco, no início dessa temporada, contratou 11, mas ainda assim a gente olha para as atuações e para o elenco e vê que existem necessidades. O Cruz Maltino deve contratar novamente, uma nova janela se abre em agosto. E o Vasco está na busca por um atacante de velocidade, coisa que nós já falamos aqui no canal. Também estaria atrás de um zagueiro e uma outra posição que a gente ainda não conseguiu a informação, mas pelo menos 3 contratações devem acontecer sim. O Vasco está aí de olho no mercado junto ao diretor executivo Alexandre Pássaro. Há quem diga, como eu falei, que não adianta nada contratar se não mudar o técnico. Mas por hora, o Marcelo Cabo segue, pelo menos até a próxima sexta-feira. A gente segue de olho aí na situação depois do jogo, né? Olha, a gente vai seguir falando sobre as necessidades desse time principal do Vasco ainda aqui nessa edição. Vamos trazer a participação de alguém muito especial, alguém que eu tenho certeza que você, torcedor, vai adorar ouvir, sente muito carinho. Mas antes a gente tem que citar a reformulação que tem acontecido nas divisões de base do Vasco. Dessa vez o Diogo Siston, treinador do Sub-20, deixou o clube e pediu demissão, alegando motivos pessoais. Mas a tendência é de que ele se junte ao Carlos Brasil na equipe do Corinthians. O Diogo Siston, que chegou ao Vasco em outubro de 2020, desde então foi campeão da Copa do Brasil da categoria, da Supercopa e também do Campeonato Carioca. Ele treinou jogadores que hoje fazem parte do elenco principal do Vasco, né? O Gabriel Peck, o MT, desejaram ali sucesso para o treinador na nova empreitada, desejaram felicidade, deixando uma mensagem também naquele pronunciamento que o Diogo Siston publicou em seu Instagram, se despedindo do Vasco. Para esse momento, o Alexandre Gomes é quem vai assumir o time, inclusive comandou a equipe na vitória desta quarta-feira, 2-0 em cima do Bangu pela Taça Guanabara da categoria, mas a tendência é de que o Vasco traga sim um profissional mais experiente para assumir a equipe Sub-20. A gente vai falar novamente sobre o elenco principal no próximo bloco, antes um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. No elenco do Vasco no momento, Léo Jabá, Riquelme, Gabriel Peck e até o Caio Tenório são jogadores que têm um pouco de característica de velocidade, mas nenhum tem se destacado com relação a isso. Não como ele, Neto do Vento. Éder Luiz, ele que foi campeão pelo Vasco em 2011 na Copa do Brasil, campeão carioca em 2016, naquela série que o Vasco vinha invicto, que botava pra correr e adversário nenhum conseguia alcançar. É o nosso convidado aqui nesse Boletim do AV e começa falando sobre a necessidade de um jogador com essas características nesse momento no time do Vasco. Eu assisto muitos jogos, sabe?
E eu acho que isso é nítido, né? Eu acho que o clube que não tem essa válvula de escape, né, eu acho que sofre muito, né? Porque hoje, né, o jogo ficou muito intenso, né? E eu acredito que quando você tem esse tipo de jogador, eu acho que o adversário em si já se preocupa, né? Eu quando, né, jogava no Vasco, acho que era assim, era uma arma que a gente tinha, porque assim, a gente tinha jogada para isso, sabe? E normalmente, na maioria das vezes, né, assim, ou era gol, ou era assim, uma jogada construída com sucesso, onde que você vai recuando a outra equipe, vai esticando a outra equipe, né? Então, assim, eu acho que não posso dizer que não é o mais importante, mas é de suma importância, né, um clube ter um atleta, né, com a velocidade para você ter um contra-ataque, sabe? E se você observar os jogos com os clubes que não tem, acaba sofrendo um pouco mais, né? Hoje um exemplo, né? Para mim, né? Tem dois times que constroem muito bem com a bola. Então, assim, às vezes não precisa tanto. Mas mesmo assim, um tem, né, que é o Flamengo. O Flamengo constrói muito bem o jogo, né? Mas mesmo assim tem o que? O Bruno Henrique. E quando o adversário dá um espaço, né, o Bruno Henrique cria muitas opções de gol, né, e o outro time é o Grêmio. Então, assim, o Grêmio é um time que assim, hoje não depende de um velocista, sabe? Então, assim, é as únicas duas equipes que eu vejo que constrói jogo. Agora, assim, a maioria das equipes não tem esse estilo de jogo, sabe? Então, assim, eu acho que é importantíssimo você ter jogadores de lado, jogadores que conseguem fazer uma certa reposição de posicionamento, e quando a equipe está com a bola, né, ter um contra-ataque bem construído. E você tem esse contra-ataque bem construído quando você tem, né, esses jogadores de lado de velocidade. O Éder Luiz ainda analisa o futebol nesse momento, né? Com a modernidade, busca-se sempre aquele jogo apoiado, maior toque de bola. Se isso acaba dando um pouco menos de liberdade para os jogadores que têm a característica de pegar a bola e carregar, aquela característica de velocidade. Assim, o futebol mudou, né? Mas nem todas as equipes, né, igual eu te disse, está fazendo o que o Flamengo, o Grêmio faz. Entendeu? Que já vem um bom tempo, né, construindo jogadas bem feitas, sabe, com clareza, sabe, tendo domínio do jogo, né? As outras equipes não têm isso. As outras equipes, sim, tem um bom time, se defende bem, mas quando você vai se construir, não tem sido aquela clareza, né? Eu acho que assim, quando o Vasco estava com o Rossi, né, para você ver que o Vasco conseguiria assim, ter algum sucesso de contra-ataque, né? Porque o Vasco, falando do Vasco, o Vasco vem sofrendo alguns anos, porque assim, é uma equipe que já não está construindo o jogo, sabe? Não é assim, é difícil você falar, sabe? Mas isso é treinamento, sabe? Você tem uma equipe que encaixa muito bem. O ano que eu tive no Vasco, assim, talvez se eu tivesse hoje no Vasco também, às vezes não daria certo. Por quê? Porque às vezes o time não encaixou, sabe? Então é muito difícil para um treinador essa parte, sabe? Encaixar a equipe, né? Aí depois, se você tiver um cara de velocidade, aí sim, né, você vai ter o ideal. Mas hoje o Vasco, né, tem sofrido muito com isso, né? Por quê? Porque tá jogando uma Série B que é muito corrido, né, que é muito pegado, e se você principalmente não tiver esses jogadores de beirada, não ter aquela velocidade para você colocar o adversário recuado, né, aí o jogo se torna mais difícil. O Éder Luiz também analisa o momento do Vasco, em que se esperava um protagonismo bem maior nessa Série B. Assim, eu posso dizer que eu sou vascaíno, sabe, que eu sou muito grato pelo Vasco, né, foi um clube assim que eu posso dizer, né, tive momentos difíceis, tive sim, mas foi muito bom o que eu passei aí, sabe, é um clube muito grande, né, às vezes está sofrendo nesses últimos anos, né, por parte de financeiro, porque aí não organiza, não consegue fazer uma contratação, né, que a torcida merece, que o clube merece. Então o Vasco, assim, infelizmente está passando um momento muito difícil, sabe. Eu falo muito, desde a minha época também já era um clube que já vinha com seus problemas e infelizmente foi se agravando.
Mas eu sabia que o Vasco não ia fazer uma Série B com facilidade. Não só pro Vasco, né? Mas, por um exemplo, estou falando pro Cruzeiro, para os clubes grandes. Porque, assim, é uma competição muito, assim, acirrada, competitiva, né? E eu acho que, assim, se o Vasco tivesse uma equipe mais, assim, hoje, entrosada, uma equipe que o treinador fala, tem um padrão de jogo, deu liga, né? Porque camisa o Vasco tem. Entendeu? Então, consequentemente, as coisas iam acontecer normal. Só que hoje, a camisa do Vasco, os clubes não estão respeitando. Então, assim, o Vasco vai sofrer na Série B, né, com certeza. Mas eu acredito que o Vasco tem possibilidade de subir. Né? Eu acho que está se encontrando um caminho, né? Eu acho que a equipe está começando a entender o que é Série B, né? E, igual eu disse, o Vasco é time grande. Então, pode ter certeza que lá no final, né, isso vai prevalecer. E eu de longe estou torcendo muito, estou torcendo que é um clube que eu tenho um carinho muito grande, é um clube que eu fiquei praticamente 7 anos, né, e que eu torço. Mas e o Éder Luiz? Se aposentou? Estaria disponível para jogar? Atuou na temporada de 2020 pelo Uberlândia. E agora? O que que tá fazendo da vida? Tô jogando não, né, eu tô parado, né, na verdade assim, né, apareceu algumas coisas, mas não foi tão interessante, aí fui ficando em casa, né, hoje eu tô em casa, hoje minha cabeça tá mais para parar do que jogar, né, lógico, quem sabe, né, apareceu um convite aí um convite bacana, um convite onde que, assim, né, você pode jogar bola, porque, querendo ou não, né, é o que você sabe fazer, né, e eu acredito ainda que eu conseguiria ainda contribuir. Ah, Éder Luiz, calma aí, né? 36 anos, vai se despedindo da gente assim, falando que se recebesse um bom convite, jogaria novamente? Mas e o Vascão? Voltaria a vestir essa camisa? Sem dúvida, eu acho que, né, com certeza eu voltaria com o maior prazer, né, com o maior carinho e com o maior respeito, né, de não ir para querer aproveitar de um clube, né, mas para poder ajudar, né, para que possa, né, junto com esses atletas que estão aí fazendo um esforço danado, né, para colocar o Vasco, né, na onde que merece. Pessoal, então tá aí o Éder Luiz participando desse Boletim do AV com a gente. É claro que essa última pergunta vai render bastante, eu acredito, com vocês aí nos comentários, né? 36 anos, será? Ou não? É o Éder Luiz, traz ele pra gente. Eu vou deixar vocês aí comentando e já marco o nosso encontro no Boletim de amanhã, tá combinado? Um beijo, galera, até mais!